transtorno de personalidade borderline. O transtorno borderline, ele começa na adolescência e persiste durante a vida adulta. Então, ele não começa naquele episódio que a família ou o próprio paciente veio para a gente. Ele começa lá atrás. E se você não tem ninguém para apoiar esse relato, então você não vai ter nenhum outro informante, você só tem o paciente como informante, essas lembranças do passado, elas podem vir enviesadas, né? Os pacientes que têm esse transtorno de borderline, se eles se culpam muito por essa questão e se tem muito ainda um preconceito sobre quem tem, né, o transtorno borderline. Mais um Natcast no ar. Se você já está nos assistindo, já curte esse podcast, já compartilha. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscrevam para vocês ficarem aí ligadinhos em todos os nossos conteúdos. E hoje vamos falar sobre o tema transtorno de personalidade borderline. E para estar falando um pouquinho hoje aqui no podcast sobre esse assunto aqui comigo, estou com a doutora Juliana Cividanes, ela que é médica psiquiatra. Doutora, gratidão, né, novamente por você estar aqui no Natcast, para a gente falar um pouquinho, né, sobre esse transtorno de personalidade aí, o borderline, e trazer mais conhecimento, consciência aí para quem nos acompanha, né? Hoje a apresentadora ainda está um pouco gripada, né, essa semana muito frio, muita chuva, e aí, então tô com a vozinha um pouquinho mais baixa, um pouquinho rouca, mas a gente tá aqui, né, doutora? Sempre firme e forte, Sempre né? firme. Eu que agradeço por estar aqui, é sempre um prazer, né, falar com você, com o pessoal que segue o seu canal, e principalmente de um tema tão polêmico, né, que é o transtorno de personalidade borderline. Aliás, os transtornos de personalidade estão em alta aí nos livros, na internet, todo mundo tem falado muito sobre isso, né? Sim, hoje a gente vê mais, né, falar sobre esse transtorno, mas ainda existe, né, uma confusão, né, entre transtorno borderline, bipolaridade, né, então para a gente iniciar, né, gostaria que você se apresentasse, né, para quem ainda não te conhece e falasse um pouquinho, né, de você. Eu sou doutora Juliana Cividanes, tenho 31 anos de formada aí na carreira de psiquiatra, fiz residência médica na Santa Casa de Misericórdia de São Paulo e trabalhei bastante tempo na Unifesp, onde eu fiz o meu mestrado e depois trabalhei no grupo, né, de transtornos de afetivos, que inclui aí o bipolar que você falou, e depois no grupo de transtorno de estresse pós-traumático. Tenho vários artigos publicados e há 2 anos eu fundei uma clínica, né, que é a Genuine Mental Health, para tratar de transtornos de difícil tratamento. Então, aqueles transtornos que as pessoas já foram em vários médicos, tomaram vários medicamentos e não respondem ao tratamento. Nós temos um tratamento específico que é a infusão de cetamina, que ainda é uma coisa meio nova no Brasil, mas que dá resultados excelentes para esse tipo de paciente. Sim, ainda a gente fez, né, um podcast aí com o seu sócio, né, doutor Rogério, a doutora não conseguiu estar, né, no dia, acabou ficando doentinha aí, mas doutor Rogério esteve aqui, né, falou um pouquinho, né, a gente falou sobre esse tratamento, né, que inclusive quem tiver interesse pode entrar, né, doutora, em contato com vocês para saber mais, né, sobre a acetamina, igual você falou, foi pouco falado, né, ainda é pouco falado, então a gente fez um podcast aí direcionado a isso, né, doutora? Com certeza. Doutora, e para a gente entrar, né, aqui no nosso tema, eu queria que você falasse, né, pra gente o que é definido aí, né, o transtorno aí de personalidade borderline, para quem ainda não conhece. Logo no comecinho você falou uma coisa muito interessante, né? Ah, o que que é transtorno bipolar, o que que é transtorno borderline? Porque existe uma diferença, Nath, entre os transtornos de personalidade e os outros transtornos em psiquiatria. Aham, Qual que é essa diferença, né? A personalidade, ela é aquilo que faz a interface entre o nosso mundo interno e o mundo externo. Então, a nossa personalidade é como a gente reage, né,
no mundo externo a partir do nosso conteúdo interno. Então a gente não nasce com a personalidade, Não nasce. não Não nasce. é de, vamos se dizer, do gene. Não, não é sim, pode ter fatores genéticos que Aham, vão determinar uma personalidade, mais ativa, uma personalidade mais calma, uma personalidade, mas esses fatores genéticos é o que a gente chama de temperamento. tá, Então, a gente nasce com o nosso temperamento, que esse sim é certo. genético, é herdado. Então, Aham. quando a vovó falava: "Ah, ele tem o temperamento da mãe, tem o temperamento do pai", a vovó estava certa. Então, o que que é o temperamento? É o modo como emocionalmente eu vou reagir. Mas a personalidade é uma coisa que eu vou criando, tijolinho por tijolinho, ao longo do tempo. E Certo. depende de vários fatores. Depende sim do meu temperamento, mas depende da vida que eu levo, né? Então depende das relações em que eu vivo, depende se eu tive ou não na infância muitas frustrações, abuso, negligência, ou se eu tive uma infância tranquila, depende de como foi me ensinado a lidar com as coisas, com as adversidades, com o dinheiro, com as outras pessoas. Então eu vou captando primeiramente da família original, né, pais, irmãos, cuidadores de uma forma geral, se você foi criada pela avó, pela tia. Então, primeiro dessa família nuclear e depois da família, expandida e social. Então, professores, empregadores, tudo aquele contato, interpessoal que eu vou tendo, eu vou moldando, criando a minha personalidade. Então, o que acontece no transtorno borderline ou nos outros transtornos de personalidade? Essa personalidade, ela foi criada de uma forma, não funcional no mundo, por Uhum. vários motivos, né, que depois a gente vai explorar mais para Sim. frente. Por vários motivos, a personalidade dessas pessoas que têm borderline, ela não foi estruturada de uma forma muito funcional para a realidade do mundo. Então tem características que impede que a pessoa tenha uma vida, estável, uma vida funcional, e essas características trazem muito sofrimento para a pessoa e também dificuldade de viver em sociedade. No transtorno borderline em específico, a gente fala que é um transtorno de personalidade instável, né? Com características borderlines. O que isso significa? O borderline ele tem uma dificuldade muito grande de se manter estável ao longo do tempo. Então ele tem uma instabilidade em várias áreas da vida, uma instabilidade afetiva, uma instabilidade de autoimagem e uma instabilidade de comportamento. Então é aquela pessoa que muda de planos o tempo todo, toda hora escolhe uma profissão diferente, não consegue ir para frente, tem dificuldade de se relacionar porque ela necessita assim de muita validação das pessoas, morre de medo de ser abandonada, então ela cria um apego doentio por outras pessoas, a ponto de que se a pessoa, um namorado, alguma coisa, termina com ela acha que ela não vai mais conseguir viver sem aquela pessoa. Tem uma instabilidade também em relação aos comportamentos, é muito agressiva, muito impulsiva, não consegue controlar, não consegue se regular emocionalmente para se comportar de forma Uhum. adequada, né, e tem uma instabilidade no próprio reconhecimento de si, do que a gente chama do eu ou do self. Ela tem horas que ela acha que ela é fracassada, incompetente, não consegue fazer nada, e tem horas que ela acha que ela é muito capaz, às vezes até mais do que de fato é, mas que ela vai dar conta de tudo. E por que que é diferente do transtorno bipolar? Porque o transtorno bipolar ele evolui em episódios. Então, assim, a pessoa ela não tem alteração de personalidade, ela tem fases que ela está absolutamente normal, sem Normal. sintomas nenhum. Em alguns momentos, independente do que acontece no mundo, externo, porque o borderline ele reage aos eventos, e ele reage aos eventos de forma inadequada e de forma excessiva. O transtorno bipolar não, como ele é uma coisa muito orgânica, uma alteração muito orgânica do cérebro, às vezes pequenas coisas como alteração de sono, estresse excessivo,
pode desencadear alguma crise, mas não tem a ver com o que o outro pensa de mim ou se o outro está comigo ou não. Ou não. Então, assim, a maior característica aí do borderline é essa questão da instabilidade, seja, né, na família, no trabalho, nos relacionamentos Exatamente, nos relacionamentos e com a própria com pessoa. a própria Então pessoa. ela tem muita dificuldade, né, de se comportar no mundo, porque todas as emoções que ela sente são muito intensas, e ela não consegue regular, não consegue controlar essas emoções. Sim. Doutora, mas pode haver, assim, uma pessoa que ela tenha aí o transtorno borderline de ser um transtorno silencioso ou não? Porque a gente vê, às vezes, que a depressão, muitas vezes a pessoa tem, mas é aquela depressão silenciosa. No transtorno, existe isso ou não? Nós temos vários graus de intensidade. Então, quando a pessoa tem um transtorno menos grave, ela pode até passar despercebida pelos outros, né? As pessoas não notam, mas ela nota. Uhum. Ela nota o sofrimento, porque ela não consegue se relacionar afetivamente com ninguém por muito tempo, ela não consegue se manter muito tempo no mesmo emprego, toda hora ela cria confusão, briga com alguém no trabalho e acaba ou se demitindo ou sendo demitida. Ela não consegue manter uma vida financeira estável, então ela se envolve muitas vezes em projetos que ela gasta todo o dinheiro e depois ela acaba ficando endividada e tem dificuldade de se reerguer. Então, a gente pode ter pessoas que têm uma gravidade menos intensa e que tem um impacto aí emocional e funcional um pouco mais, nunca é leve, é moderado, né? Nunca é muito leve. E tem aquelas pessoas que acabam causando mesmo em qualquer ambiente que tiver e ninguém consegue ficar perto e ela nunca consegue se estabilizar. Sim. Ô, doutora, o comportamento, autolesivo de uma pessoa é uma característica de que ela é borderline? É uma característica do transtorno, mas não de que ela é borderline. Qual Aham. que é a diferença, né? A automutilação ou autolesão, que a gente chama, que o mais comum, né, é a pessoa se cortar, mas pode ser também consumo de drogas, ser outras situações em que a pessoa acaba se ferindo, ela é uma característica que pode ser central no transtorno de personalidade borderline. Mas existem outros transtornos que causam também desregulação emocional, que acabam cursando com essa característica de autolesão. O próprio transtorno bipolar, né, em fases aí muito depressivas, pode ter autolesão, o próprio transtorno de estresse pós-traumático, mas um transtorno de estresse pós-traumático que a gente chama de TEPT complexo, às vezes a pessoa acaba também se ferindo, Uhum. e o transtorno de déficit de atenção pode também ocorrer esse tipo de lesão. Por quê? Se machucar fisicamente é uma tentativa, né, de se regular emocionalmente. Então, quando as emoções estão muito descontroladas, a pessoa está se sentindo muito mal naquele ambiente e ela não consegue identificar o que é, às vezes sentir uma dor física pode ser uma forma dela se acalmar. Daí aí leva a pessoa a se automutilar, Se essa questão. automutilar para sentir um alívio desse furacão emocional que está dentro dela. Sim. Doutora, você falou, né, um pouquinho sobre a questão das vezes dos picos, né, às vezes ser mais graves dos quadros ou às vezes mais leve. O que que diferencia de um para o outro, do quadro mais grave do borderline ao mais leve? O que diferencia é a funcionalidade, né. Então quando o paciente tem os quadros mais leves, ele às vezes ele consegue se manter mais funcional, principalmente em termos de trabalho, dessas consegue se controlar a sua impulsividade melhor, controlar mais esses quadros de autolesão, tem menos chance de levar ao suicídio, que é o desfecho mais grave desse transtorno, então esse transtorno é um pouco mais leve. Quando o transtorno é muito grave, todas essas características estão exacerbadas, então é uma perda
total de Total. controle e, esses sintomas eles são muito intensos. Então, quando vai brigar, briga de uma forma muito intensa. Eh, eu tive uma paciente, por exemplo, que o namorado terminou com ela, porque a convivência é muito difícil, a pessoa uma hora odeia, outra hora detesta, uma hora tem ciúmes, outra hora trata mal, outra hora, trai, então É bem o difícil, né. relacionamento é bem difícil, acabou terminando com ela, ela ficou muito irritada e pôs fogo no apartamento dele. Meu Deus! Então esse é um Chega grau nessa grave, nesse chega, grau. chega nesse grau. Meu Deus. E o que que causa, assim, doutora, tipo, essa existe algum gatilho, alguma coisa que pode desencadear aí essa desregulação emocional tão grande da pessoa, tipo, fazer isso? O gatilho geralmente é uma rejeição. Seja uma rejeição amorosa, seja uma rejeição de amizade, uma rejeição do trabalho, por exemplo, quando a pessoa é demitida, ela acha que ela foi demitida injustamente. Então, o gatilho são sempre coisas externas que, de alguma forma, ela se sente rejeitada ou invalidada ou injustiçada, e daí leva a essas explosões. Mas a gente tem que entender assim que todo curso é sempre cheio de problemas. Então, quando chega a rejeição, é porque ela já deu tanto problema que seja o namorado, seja a namorada ou, né, o empregador fala: "Não, basta, não aguento mais". E Uhum. daí, vem a rejeição de uma forma ou de outra, e isso leva a esses picos. Mas não é que ela que estava tudo bem, aconteceu alguma Do coisa, nada, ela né. não, não é do nada. E também não é que estava tudo bem, ela vinha bem e aconteceu alguma coisa. Não, ela já vinha causando. O acontecer alguma coisa é quando, né, a pessoa que está se relacionando com ela, com ele, chega uma hora que fala: "Não, eu não aguento mais", põe um limite, e esse limite é insuportável. E qual que é, assim, né, você falando dessa parte aí, né, do parceiro ou em questão do trabalho, da família, qual que é o maior desafio aí de quem tem, né, alguém com esse transtorno, seja na família, às vezes, né, um empregador, às vezes, né, num relacionamento, passa com essas pessoas, né? Eu acho que acaba sobrando, assim, quem acaba permanecendo ao lado é mais a família, né. Aham. As pessoas que se vinculam, mas que não são tão responsáveis por esse paciente, chega uma hora que elas desistem. Mas a família acaba tendo que acolher. Não é toda família que acolhe, mas de regra geral, quem acaba acolhendo mais É a é a família que família. fica, né? Que fica. Então, daí a psicoeducação é muito importante, né? Você chamar essa família, convocar essa família e explicar o que que ocorre, quais são os limites do paciente, quando ele vai conseguir se controlar, quando ele não vai, e desenvolver, então, um plano de tratamento, tanto para o paciente quanto de suporte para a família, que a gente chama dos cuidadores. Porque para os cuidadores, né, estar com uma pessoa que tem o transtorno borderline é um estresse muito grande. Então você tem que cuidar do paciente, eu estou igual você, perdendo a voz, do paciente e da família, né, para conseguir dar um suporte. Então você tem que ter um plano de ação, tanto para o paciente quanto para os cuidadores. Os cuidadores. Ô, doutor, e assim, é de fácil, vamos se dizer, diagnosticar aí uma pessoa com o transtorno de personalidade borderline? Como que funciona esse processo até chegar, né, aí numa conclusão que a pessoa tem realmente esse transtorno? Não, um diagnóstico é difícil. É difícil porque você está vendo o paciente num corte transversal, que eu falo. Ah, a família trouxe, o próprio paciente veio, você está vendo aquele corte transversal. Para você conseguir fazer o tratamento, você tem que ver esse paciente longitudinalmente. Você tem que ver desde a infância dele, se teve abuso, se teve negligência, que ambiente ele viveu, como era essa casa, quais eram os cuidados, como eram as relações de afeto, né, nessa família onde essa criança cresceu e ir acompanhando todo o desenvolvimento. Então, o transtorno borderline, ele começa na adolescência e Uhum. persiste durante a vida adulta. Então, ele não começa, naquele episódio
que a família ou o próprio paciente veio para a gente, ele começa lá Lá atrás. atrás. E se você não tem, ninguém para apoiar esse relato, então você não vai ter nenhum outro informante, você só tem o paciente como informante, essas lembranças do passado, elas podem vir enviesadas, né. A gente sabe que as memórias, elas nunca são memórias do fato, elas são memórias que eu introjetei a partir da minha leitura e a partir da minha emoção. Então, é difícil você, saber se essas memórias aconteceram de fato ou não. É claro que o que mais importa é como o paciente vivenciou isso, mas às vezes ele não fala coisas que são importantes para o diagnóstico. E muitas vezes você fica na dúvida: é transtorno borderline de personalidade? É transtorno bipolar? E eu estou vendo um episódio de mania, de aceleração. É o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade que cursa também com impulsividade. Então, às vezes a gente precisa de mais de uma consulta, várias consultas, para ir conhecendo esse paciente e chegar no diagnóstico. Muitas vezes a gente faz uma hipótese diagnóstica, por exemplo, de um transtorno bipolar, e com o tempo a gente vê que não é. E E uma outra coisa que dificulta é que você pode ter comorbidades. que o quê? Não entendi. Comorbidades. Você Comorbidades? pode ter uma pessoa que tem um transtorno bipolar de base e que desenvolve uma depressão, que desenvolve um quadro de transtorno bipolar. Aí você fica com mais dificuldade ainda de fazer De diagnosticar, né? de fazer o diagnóstico. Então, todo o diagnóstico ele tem que ser longitudinal. Então, você tem que saber desde o começo da vida do paciente, tem que fazer uma anamnese, então perguntar muitos fatores importantes e ter esse acompanhamento para ver o que que é e o que que não é. E pode acontecer assim, de durante esse acompanhamento, às vezes, né, a pessoa omitir aí alguns casos que dificulta vocês de chegarem aí a uma conclusão do transtorno que ela tem e se ela tem? Então, no começo, né, nas primeiras consultas, sim, mas daí com o tempo a gente vai percebendo um padrão, né? Então, a pessoa está sempre reclamando do outro, sempre dizendo que o outro é que não faz, que o outro é que não ajuda, que o outro é que rejeitou. O problema é sempre do outro, nunca está nela. Então, Uhum. esse padrão repetido de comportamento, de instabilidade, que a gente consegue observar ao longo do tempo, aí ele vai definindo para a gente que realmente é um transtorno de personalidade. Lembrando que o transtorno de personalidade, ele se caracteriza por essa dificuldade de relação com o mundo externo. Então, quando a culpa é sempre do mundo e nunca é da pessoa, você já começa a desconfiar. Aham. Ô, doutor, e qual assim, né, você com toda, né, o seu tempo de clínica, o que que você vê nas pessoas que têm esse transtorno? Qual que é, assim, o maior desafio, né, para quem tem aí o transtorno de borderline? O maior desafio é a pessoa aceitar o diagnóstico, né. Ninguém quer ser rotulado, ninguém quer ter um diagnóstico. Eu acho que esse desafio é um desafio, para todos os transtornos na prática psiquiátrica. E muitas vezes o paciente que tem o transtorno de personalidade, ele quer receber o diagnóstico: "Ah, não, eu tenho uma depressão, por isso que eu reajo assim". Porque quando você fala que tem um transtorno de personalidade, dá a impressão que a responsabilidade é do paciente. Ah, ele é culpado que as coisas acontecem assim. Você se comporta assim, de forma inadequada, por isso que as coisas acontecem. Então, o paciente sente, né, que você está colocando uma culpa nele. Ah, então a culpa da minha vida não ir bem não é de uma depressão, não é de um transtorno bipolar, é porque eu sou mal. E isso é um preconceito que a gente tem que tirar. É claro que conviver com essas pessoas é muito destrutivo, então elas acabam tendo o rótulo de que elas são umas pessoas más, seja o transtorno borderline, o transtorno narcisista de personalidade, que também está na moda, hoje todo mundo é narcisista, não é bem assim. Então você acaba, inferindo que aquela pessoa tem culpa, e ela não tem culpa, porque ela não consegue se controlar, ela não consegue se autorregular. Então, ela tem que aprender isso. Mas muitas vezes o paciente não aceita, então ele não quer fazer o tratamento para aprender isso. É isso que eu ia te perguntar, né, se aí nesse transtorno as pessoas, né, os pacientes que têm esse transtorno de borderline, se eles se culpam muito
por essa questão e se tem muito ainda um preconceito, sobre quem tem, né, o transtorno borderline. Tem muito preconceito, o preconceito não é só da sociedade, né, e da sociedade reduzida, que as pessoas que convivem, mas da própria pessoa. Eles chegam no consultório, eles querem receber um diagnóstico que justifique para a sociedade aquele comportamento, e que de preferência eles tomem um remédio e resolva, sem ter que se, responsabilizar por aquele tratamento, pelaquela mudança. Então, o preconceito não vem só de fora, o preconceito vem da própria pessoa, Da própria né. pessoa. E como que funciona, doutora, aí o tratamento para quem tem esse transtorno de borderline? Existe remédio? Como que é esse tratamento? A pessoa, tipo, se a pessoa ela tem o borderline hoje, né? O exemplo, ela vai ter a vida toda quando ela já é diagnosticada com esse transtorno? Então, isso é uma pergunta, né, que muita gente faz. Vamos lembrar que o transtorno é um transtorno de personalidade, é como a minha personalidade se construiu. A sua personalidade vai mudar ao longo do tempo? Sim. Personalidade? É. Ai, Né? Basicamente, nossa personalidade é um padrão duradouro. duradouro. Você tem várias regras internas, todos nós temos várias Aham. regras internas que a gente chama, né, da nossa ética, da nossa conduta, e a gente vai aplicar essas regras no mundo externo. Dificilmente a gente vai mudar. Quando que a gente vai mudar? Quando a gente percebe que um comportamento nosso, uma parte daquilo que a gente é, um jeito de conviver com o mundo, está trazendo prejuízo. Então, a personalidade a gente é um padrão, É um é um padrão. mas o comportamento a gente muda ao longo do Então, tempo. quando você percebe que o seu comportamento está trazendo prejuízo ou para você ou está magoando as pessoas, você muda. Uhum, O borderline ele não consegue fazer isso sozinho, porque o padrão de comportamento dele é muito mais intenso, muito mais marcante e já é disfuncional, já é inadequado de uma forma uhum. geral. Então, ele não consegue fazer essa mudança sozinho. Nós, de uma forma geral, a gente fala assim, a gente faz um upgrade da nossa personalidade o tempo inteiro, conforme a gente vai experimentando coisas e vai vendo que não dá certo. Ah, se eu gritar, eu não consigo o que eu quero. Então, eu preciso fazer isso de uma forma um pouco mais sutil para conseguir o que eu quero. Então, você consegue fazer esse raciocínio sozinho. Que a gente fala que é um upgrade aí da personalidade. A gente vai criando mecanismos para lidar com o mundo, para a gente chegar onde a gente quer. Sim, Principalmente se a gente percebe que um comportamento nosso está trazendo prejuízo, fala, não, tem que mudar. Eu não estou conseguindo o que eu quero, eu tenho que mudar. Mas o borderline não consegue fazer isso sozinho. Então, ele precisa de um tratamento. O tratamento é basicamente psicoterapia. Né? uhum, Aí tem remédio que mude a personalidade? Não, não tem remédio que mude a nossa personalidade. A gente é que tem que perceber que aquele comportamento é inadequado e mudar. Não é um remédio que vai fazer eu mudar. Então, o borderline também não vai tomar um remédio que mude a personalidade dele. Hoje a gente tem variações, né, da terapia comportamental cognitiva que foram desenvolvidas especialmente para tratar o transtorno de personalidade borderline, que é a terapia dialética, né, comportamental dialética. Algumas práticas de mindfulness ajudam bastante, então a terapia é baseada em mentalização. A gente tem também a terapia interpessoal, que ajuda, e a terapia de transferência, né, para o paciente meio que perceber o que ele faz, o que causa no outro e por que, que o outro reage daquela forma. Porque geralmente ele fala assim: "Eu não fiz nada e a pessoa me tratou assim". Então ele não realmente ele não não percebe, não percebe, não percebe percebe, não é da tipo: "Ai, não. eu tô", vamos se dizer: "Ai, eu fiz, vi, mas Não, não passa, é assim: né". "Ah, estou me vitimizando". Alguns momentos eles se vitimizam sim, mas tem alguns momentos que ele realmente não percebe. Por que que a pessoa me tratou assim se eu não fiz nada? Só que ela já causou, ela Uhum, destruiu a pessoa, né. Então, na verdade, existe um motivo para a pessoa reagir assim, porque ela fez várias coisas inadequadas, mas ela não percebe. Então, essas psicoterapias ajudam a isso, ela começar a perceber os padrões
e fazer um treinamento para mudar, que não é tão fácil. A gente tem dificuldade de É. mudar um comportamento, né? Você resiste, não, mas não sou eu, as pessoas que não me compreendem, até você falar, não, realmente sou eu, tenho que mudar. Então, imagine a pessoa que tem um comprometimento tão importante. E quando entra a medicação? Onde entra a medicação? Aquilo que eu falei, a pessoa pode ter comorbidade. Então, o paciente com um transtorno de personalidade, ele pode ter uma depressão. Aí nós vamos tratar essa depressão, então nós vamos tratar com medicação. Ele pode ter uma comorbidade com um transtorno de hiperatividade, então a gente vai tratar esse transtorno. Ele pode desenvolver aí um quadro de ansiedade muito grande, então a gente vai tratar essa ansiedade. Então, quando tem essas comorbidades focais, a gente vai usar medicamento para tratar isso. Mas a gente não está tratando a personalidade. Então, doutora, quando um paciente, né, que já tem aí o transtorno borderline, ele deve procurar aí uma ajuda psiquiatra. Tem assim uma explicação para isso? Ou ela, se ela está tendo sinais, ela já pode procurar aí um psiquiatra? É, deveria procurar sempre, né? Desde a adolescência, quando já aparecem esses sintomas, a família já deveria procurar a ajuda, seja do psiquiatra, seja do psicólogo. Mas vamos dizer que tem um grau leve, a pessoa foi levando, e mesmo com dificuldade de relacionamento no colégio foi levando, com dificuldade de relacionar na faculdade ela foi levando, mas chega uma hora, principalmente quando ela entra no mercado de trabalho, que isso traz uma alteração funcional importante. Ela não consegue se manter em nenhum emprego, então ela não consegue ter renda para se sustentar, acaba entrando em dívidas. Aí, né, acaba procurando o tratamento, né. Ou quando ela acaba tendo uma depressão ou um quadro de ansiedade, ela procura para tratar essa depressão e a gente faz o diagnóstico também desse padrão, né, instável de personalidade que é o borderline, mas deveria se tratar sempre. Sempre, né, doutora? Ô, doutora, e assim, um paciente que tem borderline, ele é verdade que ele sofreu abuso na infância? Todo paciente com borderline? É, isso é uma confusão comum, né? Alguns estudos com pacientes borderline identificaram, né, presença de abuso sexual na infância. Mas isso não significa que toda criança que foi abusada na infância terá borderline, nem que todo paciente borderline teve abuso Na na infância. infância. Às vezes a própria mídia, o próprio agora com a internet que tem muito informação, nem toda informação ela é correta. Então lembra que Uhum. eu te falei que o que a gente resgata de memória nem sempre é o que aconteceu? Então, passou-se a ter muitas pessoas com diagnóstico de borderline lembrando que foi abusado na infância. Mas pode ser que não tenha acontecido. Tem essa Exatamente. questão? Pode ser que nunca tenha acontecido esse abuso sexual, né. Então, esses estudos que foram, realizados primeiro e que trouxeram essa associação de forma muito intensa, eles foram todos estudos que a gente fala retrospectivos. Então, você pegava o paciente com borderline e pedia para ele contar como é que foi a infância e quase todos eles referiam que foram abusados sexualmente. Quando passaram a fazer estudos prospectivos, então acompanhar as crianças para ver como será o futuro delas, percebeu-se que muitas dessas crianças que desenvolveram personalidade borderline, de fato, não foram abusados na infância. Que a porcentagem de abusados na infância era muito menor do que a referida nos estudos retrospectivos. Então, a memória, ela engana. Então, Mas o que causa, tipo, essa igual você falou, pode ser que aconteceu, pode ser que não aconteceu. O que que causa, às vezes, dessa imaginação dela achar que sofreu abuso? muitas vezes é indução tanto da mídia quanto do Aham, próprio profissional, né. certo. Teve uma década, que foi a década de 80, que foi desenvolvida muito forte as terapias, né, de hipnoterapia, resgataram lá do Freud, que o próprio Freud já tinha chegado à conclusão que não funcionava, mas teve um boom aí de terapias baseadas em hipnoterapia, e quase todas as pacientes do sexo feminino que eram atendidas nesse tipo de abordagem, lembravam de situações de abuso sexual na infância. E depois percebeu-se que isso não era verdade, que era quase uma indução do terapeuta, tentando explicar os transtornos
fosse esquizofrenia, transtorno bipolar, transtorno de personalidade, era um desejo do profissional de explicar e durante o processo hipnótico acabava tendo uma sugestão. E essas terapias foram de novo abandonadas, não que não exista, ainda existe, mas Existe. cientificamente elas não têm comprovação, né. Então isso criou uma história, um mito de que todo paciente, que é abusado, sexualmente terá transtorno borderline e todo borderline foi abusado Foi abusado. sexualmente, isso não é verdade. Agora, com certeza, os traumas na infância, tanto abuso quanto negligência, e não precisa ser sexual, né? Ausência de cuidado, quando a criança está doente, ninguém leva no médico, as crianças que ficam o dia inteiro sozinha porque os pais têm que trabalhar e não são alimentadas de forma adequada, e não têm o carinho adequado, não se sentem protegidas, crianças que são abusadas fisicamente, em termos de castigos físicos, também pode desenvolver o transtorno borderline e outros transtornos. Então, existe uma associação muito forte também com abuso e negligência com o transtorno bipolar do humor, por exemplo. Sim. Então, quando a criança sofreu abuso ou negligência, pode ser até, às vezes, um abuso Psicola psicológico. É, porque hoje quando a gente fala, né, na questão do abuso, as pessoas já vai direto pro abuso sexual, né, e não tem, existe vários Não. tipos de abuso, né. Então, a gente tem o abuso, emocional, né, psicológico, a gente tem o abuso físico e tem o abuso sexual, e também tem a negligência, porque eu posso abusar psicologicamente de alguém, né, fazendo terrorismo, colocando crenças: "Ai, se você fizer isso, a mamãe vai morrer, se você não fizer isso para a mamãe vai embora". Isso é um tipo de abuso emocional, psicológico, que muitas mães fazem com os filhos. O que que eu fiz de mal para ter um filho tão ruim como você? Então, são coisas que marcam a infância de uma criança. Assim Sim, como aquelas mães que nunca beijam, que não dão afeto, que nunca fazem um carinho no filho, é uma negligência emocional. Então, esses tipos de situação levam ao desenvolvimento de vários transtornos na idade adulta. Então, do transtorno de personalidade borderline, mas também do transtorno bipolar, do transtorno de. A pessoa fica mais suscetível a desenvolver transtornos de ansiedade, transtornos de estresse pós-traumático. Então, não é uma característica do transtorno de personalidade borderline. sim. Doutora, a gente falou muito da questão do ambiente, né, que ao longo do tempo, em relação ao ambiente, a pessoa ela pode, como que fala? Ter esse transtorno, né. O ambiente também, se a pessoa já foi diagnosticada com o transtorno de borderline, pode ser que nesse mesmo ambiente ela possa ter mais crises? Pode, porque se ela está num ambiente onde ela vai sofrer mais rejeições, vai ter menos apoio, vai ter menos relações afetivas, então menos, eh, suporte emocional, esse quadro vai se agravando, né. E quando ela tem um ambiente mais favorável, então por isso que eu falei, a gente tem que cuidar do cuidador, tem que Uhum. ensinar o cuidador, né, a como lidar com essa pessoa de uma forma mais amorosa possível, para ir reduzindo esse estresse, para que ela vá conseguindo ter uma melhora. E todo esse, né, a questão do cuidador, né, que a gente falou no começo, que geralmente quem fica é a família aí, né, com essa pessoa que tem esse transtorno. Eles, eles vão também na terapia, eles costumam, assim, a tentar entender ou é difícil essa parte também para vocês, profissional, falar da importância deles ter esse acompanhamento para entender, né, o transtorno? Nath, na realidade do consultório, o que acontece? Sempre o paciente acaba chegando sozinho, porque ele demora tanto para procurar ajuda que ele já perdeu praticamente todas as relações. Até a própria família já desistiu. Quando é um paciente mais jovem, então, um adolescente, um adulto jovem que ainda mora com a família, no começo a família vem, né? Principalmente quando está abrindo o quadro. A família vem, a família se preocupa, mas quando começa a ter a repetição, então aquele paciente que se corta repetidamente, aquele paciente que tenta suicídio
repetidamente, aí estou falando de pacientes mais jovens, né, que vivem com Aham. a família. Chega uma hora que até a família começa a sentir raiva. E não dá para culpá-los, né, porque a família está ali fazendo o melhor possível, a pessoa tem acesso a boa educação, tem acesso a viagens, tem acesso a compras, que a família proporciona, e daí a pessoa tenta se matar? Se mutila, faz com que a família fique toda hora estressada, tendo que correr para um pronto-socorro. Chega uma hora que a família acaba perdendo a paciência, a própria família ou trata com descaso, ou não ajuda mais. Tem alguns que falam assim: "Ah, eu vou alugar um apartamento para você morar sozinho, acho que é E melhor". aí entra mais nessa questão do abandono, né, doutor? Que é justamente essa parte É. que pega aí pro transtorno borderline, É, o que né? mais pega para eles é essa questão do apego, né, então, um medo, muito grande de rejeição e de abandono. E conforme eles vão tendo os comportamentos, essa fantasia, que é o maior medo deles, se concretiza, porque as pessoas de fato rejeitam, abandonam, né. Então, aí vira um ciclo que vai se alimentando. O meu medo é um medo irracional de ser abandonado ou rejeitado. Mas eu me comporto de uma forma tal, até para tentar manter esses relacionamentos, mas de uma forma tão inadequada que eu acabo sendo rejeitado, né, ou não amado, abandonado, e daí o meu medo se confirma, Se con só concretiza mais ainda, né? concretiza mais ainda. Ô doutora, existe, assim, algum mito ou tabu que você já ouviu falar sobre a questão, né, do transtorno de personalidade borderline? Eu acho que esses são os 2 maiores mitos que a gente já comentou aqui. Um é que todo borderline foi abusado sexualmente na infância, não é verdade, Uhum. né. E o outro é essa questão da automutilação, que é uma coisa, se cortou, fez uns cortes, é borderline. Não é, às vezes é bipolar, às vezes está deprimido. Quando se corta, a gente pensa: "Bom, existe uma desregulação emocional e a pessoa está dificuldade para se regular sozinha emocionalmente, então ela está usando, né, a dor física para se autorregular, mas não que necessariamente ela seja borderline". Também o que a gente percebe muito é que, mesmo profissionais da saúde e da saúde mental, né, da área, psiquiátrica e psicológica, muitas vezes tem medo desses pacientes. O próprio pessoal da área da saúde tem medo Tem desses. medo desse paciente, ninguém quer, assim, porque do mesmo jeito que ele causa na vida das pessoas, ele causa também na vida dos profissionais. Então, Nossa. você tem que aprender a pôr o limite, senão ele vai, pra dentro da sua vida. E hoje ele está te amando, você é a melhor médica do mundo, faz declarações de amor, traz presente, e a partir do momento que você põe um limite, você é a pior médica do mundo, ele sai falando para todo mundo, colocando na internet que ele foi no seu consultório e você não ajudou, que você é a pior médica do mundo. Então, são pacientes difíceis de lidar mesmo. Mas tem pessoas que têm realmente medo, né? "Ah, vai me atacar, vai ser agressivo comigo". Então isso dificulta tanto o paciente buscar ajuda, quanto ter profissionais, preparados para ajudá-los. Então é importante, né, o paciente já buscar aí, vamos dizer, uma psicóloga especializada nesse assunto realmente, né? É, sim. Existem, né, então, tanto terapeutas quanto psiquiatras que, são especializados, que têm todo um treinamento específico para acolher esses pacientes sem se assustar com essas reações intempestivas, impulsivas que eles têm. E de logo de cara não deixar que a sedução deles te acolha, porque Porque assim, eles seduzem também, doutora. claro, todo mundo quer ser validado, todo mundo quer, então, se você não fica esperto, você acaba caindo nas teias. "Ai, o paciente me ama, o paciente acha que eu sou a melhor médica do mundo", aí você começa a fazer amizade com o paciente. Então, se você não estiver bem preparado, né, ficar com um olho no gato, um olho no peixe, você acaba caindo na rede. Sim. Doutora, assim, qual foi, assim, o seu maior desafio com algum paciente que você teve, né, borderline, assim, pra você, qual foi, assim, o seu maior desafio em lidar com esse Olha, paciente?
Eu acho que quando eu comecei a carreira, caí na rede muitas vezes, É, doutora. porque até você ficar esperto, eles vão te seduzindo e você, não percebe. Com o tempo, né, tanto com os cursos específicos que eu fiz para entender, para compreender, formação que eu tenho em terapia comportamental cognitiva, e daí dentro da formação tem como manejar os transtornos de personalidade, aí você vai ficando mais esperto. Hoje, eu acho que a minha maior frustração é quando de fato eu não consigo ajudar, né. Quando o paciente está vindo, você está, percebendo que tem uma melhora, mas ele fala: "Ah, não vou mais". Porque ele não conseguiu te seduzir, não conseguiu você colocar você na rede dele. Então ele vai procurar outro que caia na rede dele, porque ele quer essa ligação, afetiva muito intensa. Quando você começa a colocar um limite, ele: "Não, então eu vou procurar outra pessoa que me dê esse apego que você não me deu". Então eu acho que o maior desafio é você conseguir manter o paciente no consultório sem cair na rede, de sedução dele. Então pode acontecer aí do paciente estar fazendo o tratamento, né, com psicólogo, psiquiatra ali no momento, e por essa questão ele desistir do tratamento e ir Desistir. para outro. É, Meu Deus. Aí fica difícil, né, o fica. tratamento. Então, o tratamento é muito difícil e é muito frustrante, né. Então, todo mundo que trabalha com transtornos de personalidade de uma forma geral, mas o borderline talvez seja o mais florido, mais exacerbado, que traz mais transtornos, né, tanto para a vida das pessoas que vivem com ele, quanto da própria vida dos profissionais, a grande frustração é essa, que às vezes você não consegue ajudar como gostaria, porque o paciente acaba desistindo, ou ele vai mudando de médico em médico até ele escutar o que ele quer ouvir, não o que você tem a dizer, né. Então eu acho que essa hoje é a minha maior dificuldade, a minha maior frustração. Ô, doutora, o que que você poderia dizer, né, para esse paciente que a gente falou muito da questão da culpa, da pessoa se culpar, para ela ter uma consciência, né, que a culpa não é dele ou dela por estar com esse transtorno. Que mensagem que você poderia deixar, né, para essas pessoas aí que estão passando por essa fase, né? Primeira mensagem é assim: as coisas não estão indo bem, você percebe que você não está conseguindo dar conta da sua área afetiva, da sua área emocional, e é sempre com muita turbulência, sempre com muita briga, muita discussão. Desconfie que tem alguma coisa errada, não só com o mundo, mas com você também, e busque ajuda. Então, ultrapasse o tabu, né, que psiquiatria, psicologia, coisa de louco. Ultrapasse esse tabu e vá buscar uma opinião profissional, a respeito dessas alterações comportamentais que você percebe que estão trazendo prejuízo. A segunda, coisa, assim, é se propor realmente a mudar, né. Em vez de se culpar, falar: "Eu não faço nada certo, eu não consigo chegar a lugar nenhum", dê uma oportunidade de mudança, porque muitas vezes você tem um grande potencial que está aí sendo impedido de ser aproveitado por conta dessa dificuldade de se autocontrolar, de se autorregular. Sim. E o que que você também, poderia falar, né, às vezes para as famílias que estão nos assistindo, que muitas vezes não tem esse conhecimento, né, sobre igual a gente falou no início, hoje agora que está sendo falado mais sobre os Uhum. transtornos, o que que é cada um, que muitas vezes a gente, né, fala: "Ai, tem isso, tem aquilo, tem depressão", ou é frescura, não é nada, só tá querendo chamar atenção". O que que você poderia, né, tá falando aí para essas pessoas também, né, os familiares, que é o as pessoas que mais passam tempo conosco, né. É. Então, tem uma coisa assim que as pessoas falam assim: "Ah, quem tenta suicídio é para chamar atenção". Se uma pessoa chama atenção através de tentativa de suicídio, ela já é doente. Nenhuma pessoa normal chama atenção tentando se matar. A gente chama atenção emagrecendo, a gente chama atenção pondo uma roupa diferente, a gente chama atenção se maquiando. No caso dos homens, chama atenção, fazendo musculação, vestindo uma roupa bonita. Se a pessoa quer chamar atenção
fazendo várias tentativas de suicídio ou se cortando, então já é uma coisa que está fora do normal, já é uma doença. Nenhuma pessoa normal chama atenção tentando suicídio. Então, em vez de falar assim: "Ah, ela não tem nada, é frescura, ela está chamando, querendo chamar atenção", não, busque um profissional, tente se informar. Mesmo que o seu filho, sua filha não queiram ir até ao profissional, vá você, tente se informar. Agora, conviver com essa pessoa realmente é difícil. Então, não culpa as famílias quando elas chegam num ponto que elas não aguentam mais. Então, às vezes, realmente precisa separar, pôr essa pessoa para morar em outro lugar, para você também poder se fortalecer, se tratar emocionalmente, para continuar dando esse suporte. Mas não é para pôr ela ali e esquecer que ela existe. É, abandonar, né. Abandonar, é para colocar ela ali para você se fortalecer, para poder ajudar, né. Sim. Para você ter um tempo em que você consiga respirar, descansar, juntar conhecimento para conseguir ajudar o seu parente, seu amigo, né, seu cônjuge. Doutora, para gente encerrar, né, gostaria aí que você deixasse suas redes sociais, né, a sua, da clínica também, quem tiver interesse em saber mais, quem tiver interesse também, né, em passar aí por uma consulta, né, para saber ou para diagnosticar, né, saber o que realmente a pessoa tem, né, igual a gente falou, não é um diagnóstico fácil, né, não é, e às vezes as pessoas querem coisa tudo no imediatismo, né? Tipo, Hum. ah, eu vou passar hoje, ela já vai me dar um laudo, já vou sair de lá com o que, sabendo o que eu tenho. E não é, né? A gente sabe que os transtornos aí tem aí, levam tempo para ter esse diagnóstico, né? Essa consciência é muito importante, né, porque é isso, você não vai entrar no consultório de um psiquiatra, contar uma história, ele vai pedir um monte de exame, você vai realizar esses exames, vai voltar, ele vai olhar os exames e falar: "Ah, você tem isso". Então, como nas outras especialidades, as consultas são mais ou menos assim. Na nossa, não. Na nossa, a gente tem que conversar e, às vezes, várias consultas até chegar num diagnóstico, definitivo. Então Correto, né? correto, então demora. Então tem que ter essa paciência, né, para chegar até lá. Então, você precisa estar disposto realmente a se tratar, né. E lá na clínica Genuíne, que é a nossa clínica, a gente atende pacientes com transtorno de personalidade. Então, se quiser entrar em contato, o meu Instagram é Juliana Cividanes, então é o meu nome, né? Não é difícil de encontrar. E tem o site da clínica também, que é genuine.psiquiatria.com.br. Eu acho que são esses os contatos mais fáceis. Doutora, quero aí, né, te agradecer novamente por você estar aqui, né, no Natcast para a gente falar um pouquinho, né, sobre esse tema, né, sobre esse transtorno, trazer, eu falo que mais consciência, mais conhecimento para as pessoas, né, entender um pouquinho a mais do que é esse transtorno. Então, quero te agradecer novamente. Eu que agradeço pela oportunidade de estar falando aqui, porque a gente vê que tem muitas informações desencontradas na internet que às vezes mais atrapalham do que ajudam os pacientes. Então, trazer uma informação clara, uma informação realmente com princípios científicos é sempre importante. E se você chegou até o final deste episódio e ainda não curtiu, deixa aqui a sua curtida, deixe o seu comentário que vocês acharam do podcast de hoje. Se você ainda não compartilhou esse conteúdo, compartilha. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscrevam e eu espero vocês no próximo Natcast.